Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E comprar um celular pela internet é rápido, prático e já faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Mas então por que fabricantes continuam investindo em lojas físicas, quiosques e espaços de experiência em shoppings? Será que esses pontos de venda ainda fazem sentido em um mundo cada vez mais digital? E qual é o papel dessas lojas para marcas que estão tentando conquistar espaço em um mercado dominado por gigantes como Samsung, Apple e Motorola? No episódio de hoje, vamos entender por que o varejo físico continua sendo uma peça estratégica para os fabricantes de smartphones e como novas empresas estão tentando se aproximar dos consumidores brasileiros. Você também vai conferir. Primeiro, o celular controlado por inteligência artificial já tem data para chegar, empresa ligada à antiga Oi recebe aval para entrar no mercado de celular e Meta lança nova IA para disputar espaço com o ChatGPT e Nano Banana. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no Top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Apesar do crescimento constante do comércio eletrônico, as lojas físicas continuam desempenhando um papel importante na estratégia das fabricantes de smartphones. Mais do que vender aparelhos, esses espaços passaram a funcionar como pontos de experiência, onde os consumidores podem testar recursos, comparar modelos e conhecer melhor as marcas. Mas como funciona esse mercado nos bastidores? E por que empresas que estão chegando agora no Brasil continuam apostando nesse formato? Para responder essas e outras perguntas, o repórter Léo Miller conversa com Amadeu Cavalcante, CEO da Jufap, empresa especializada na operação de lojas e espaços de marcas como TIM, Samsung, Motorola e Jovi. Vamos entender como o comportamento dos consumidores mudou nos últimos anos, quais são os desafios para novas fabricantes crescerem no Brasil e por que a experiência presencial ainda tem peso na decisão de compra. Bom dia, ouvinte do podcast Canaltech. Eu sou o Léo Miller e hoje eu estou aqui com o Amadeu Cavalcante, que é CEO da Jufap. Ela é uma empresa especializada em abrir lojas físicas para grandes marcas como a TIM, a Samsung e, mais recentemente, como a chinesa Jovi. Amadeu, me explica como funciona esse seu negócio que dá suporte para essas grandes marcas. A Jufap tem 22 anos. Eu, Amadeu, sou oriundo da Telepar, depois fui diretor da TIM. E em 2003 a gente saiu da TIM para começar as lojas próprias, as revendas da TIM. Nós temos uma rede de lojas da TIM no Paraná, em São Paulo. Nós somos 28 lojas entre Paraná e São Paulo. Quando a gente foi para São Paulo, nós tivemos um trabalho de penetração muito grande em São Paulo, que deu uma visibilidade grande, e nós fomos convidados pela Samsung para abrir a primeira loja brand shop da Samsung na América Latina. Nós começamos na Samsung, fizemos a primeira loja em São Paulo, no Higienópolis, depois fizemos outras 10 lojas em São Paulo e chegamos a 22 lojas entre Paraná e São Paulo. Aí vendemos para um fundo americano e na sequência, logo depois da pandemia, nós fomos convidados pela Motorola para abrir uma rede de loja deles também. No caso da Motorola, são quiosques. Nós abrimos uma loja em Curitiba, alguns quiosques no Paraná e alguns quiosques em São Paulo também. E agora, mais recentemente, a Jovi, que é uma marca chinesa que está muito forte na China, trabalha com um nome Vivo lá, que tem um trabalho muito grande na Índia também, resolveu vir para o Brasil e nos convidou para abrir a primeira loja no sul do Brasil, que é essa loja que nós estamos inaugurando hoje. Legal, me conta então como que é essa expertise que vocês desenvolveram aí de abrir lojas físicas para grandes marcas, né? Você já trabalha com Samsung, Motorola e agora a Jovi, né? O que faz essas marcas virem atrás de vocês assim? Na verdade, assim, né, Léo, o mercado mudou muito, né? A gente, quando começou lá em 2003, o único local que você podia ter contato com a marca, né, era na loja física.
Obviamente, com a tecnologia, com o desenvolvimento do mundo eletrônico, com o desenvolvimento do mundo online, né, a importância da loja física mudou bastante. Ela era antigamente um ponto exclusivamente de venda e hoje ela é mais um ponto de degustação, né? Principalmente aparelho celular, em qualquer parte do mundo, você tem as suas vendas online, mas o cliente tem uma necessidade do tal do touch, ou tal de toque, né? Ou ver quais são as facilidades, quais são... Então, o que a gente tem observado em todas as marcas que a gente trabalha, inclusive na TIM também, é que muitas vezes o cliente entra na marca através do mundo digital, né? Mas ele só fecha com a marca depois que ele tem um contato com o produto na loja física. E é essa a nossa parte, é poder dar melhores informações para os clientes, fazer com que ele tenha uma experiência com aquela marca, né? Com aquele produto. E como é que funciona esse modelo de negócios? Porque claramente ele não é base só em vendas, né? O que vocês fazem para, assim, se tornar uma empresa lucrativa? Hoje a gente está fazendo um misto, né, de mercado físico mais o mercado online. A gente tem uma série de trabalhos tentando gerar fluxo para as nossas lojas, né? Como celular, no passado nós já tivemos muito problema, até com questões de segurança, foi um produto, ainda um produto muito visado por algumas até quadrilhas, alguma coisa assim. Então a gente tem a necessidade, a venda do aparelho celular, ela é muito mais segura quando você faz presencialmente ou quando você tem algum contato com esse cliente, para você não ficar sujeito a quadrilhas digitais que tem por aí, em que o aparelho digital, o celular é um atrativo muito grande. Então, o que a gente faz, o nosso trabalho hoje, é gerar fluxo para dentro das nossas lojas. Estamos em bons pontos comerciais para que o cliente possa vir, ter uma degustação e, obviamente, a gente fechar o negócio. Então, assim, diferentemente do mercado online, em que você apresenta todas as características e tal, o que a gente faz de diferente é dar o touch para o cliente, dar a experiência para o cliente. É isso que a gente tenta se aprofundar, né, e ter mais experiência para ele adquirir a marca. Você falou do conceito de degustação da marca, né? Me explica o que você entende exatamente por degustação e me explica também se isso é mais importante para uma empresa nova como a Jovi do que para uma empresa mais antiga como a Samsung. Assim, existem alguns produtos, né, que é muito difícil você comprar. É difícil você comprar um sapato, né? Não que você não compra, mas é difícil você comprar um sapato sem você experimentar ou uma roupa sem você colocar, né? Então, você tem um mercado online, você tem uma série de coisas, mas o touch, né? A experiência disso, e o celular é muito disso, né? A maioria dos nossos clientes, eles querem sentir o produto, querem ter um técnico que possa explicar como... O celular, na verdade, ao longo do tempo, ele foi agregando uma série de outros produtos, né? Antigamente o celular era para falar, né? Hoje o celular fala, o celular tira fotografia, o celular é um GPS, o celular é internet, o celular tem uma série de funções que não se resume mais apenas a falar. Então, fotografia, por exemplo, é um item super importante. Dificilmente você vende fotografia pela internet sem o cliente tocar, sem o cliente ver, sem ele ter uma experiência com uma fotografia, que é o que a gente oferece na loja. Vale isso para velocidade também, é uma coisa muito importante hoje na internet, né? Então, isso tudo você consegue mostrar para o cliente, fazer com que ele viva essa experiência, e isso reforça muito a vontade dele de adquirir a marca. Tá, e me explica então agora por que uma empresa como a Jovi está abrindo essas lojas físicas em comparação com uma Samsung da vida, assim. É mais importante para a Samsung ou é mais importante para a Jovi ter a marca deles presencialmente aqui? Eu tenho a impressão que para ambas, né? A Jovi está começando agora, ela chegou agora e com uma estratégia que foi o que nos encantou e que também trouxe para a marca, né? Você tem aqui no Brasil algumas experiências, algumas com mais sucesso, outras com menos. Tem uma experiência recente aí de uma empresa que tentou entrar no Brasil pelo mercado online e não deu certo, né? No Brasil, a gente acha que para que você possa ter sucesso, uma marca possa ter sucesso, você precisa basicamente de duas coisas. Primeiro, você precisa fabricar isso no Brasil.
Porque você tem uma questão tributária que todos conhecem, produtos importados para você ter margens para poder negociar é muito difícil. Então você tem que fabricar no Brasil. A gente sempre que procura, se somos procurados por algum fabricante, a primeira coisa que a gente pergunta é: esse produto vem importado ou vocês vão fabricar aqui? Vamos fabricar. A facilidade de você penetrar no mercado é muito mais fácil do que se você tiver um produto importado. E a segunda questão é a questão da marca. Uma Jovi é uma marca que pouca gente conhece, né? Então o esforço de marketing tem que ser muito grande para que você possa posicionar num mercado brasileiro que é um pouco sui generis no mundo, né? Você tem aqui no Brasil, você tem basicamente 3 ou 4 marcas, né? Como Apple, Samsung, Motorola, e você fica mais ou menos por aí, que tem uma participação de market share muito grande. As demais estão tentando entrar, coisas que em outras partes do mundo não acontecem. Quer dizer, aqui você tem player com 35% de market share. Lá fora, quando o cara tem 8, 10, ele já é líder, né? Então, o mercado, eu acho que a gente sente assim nos últimos anos uma vontade, principalmente das marcas chinesas, de entrarem nesse momento. A gente está começando com a Jovi, nós já estamos com a Motorola, que é também chinesa, que é da marca Lenovo. Estamos sendo procurados por outras marcas aí interessadas em entrar no Brasil. Por que é que eles procuram a Jufap? Porque a gente tem uma experiência de mercado brasileiro, de loja física, né? Porque de qualquer parte do mundo ninguém tem a experiência de loja física que o brasileiro, ou a gente, não somos os únicos, mas que a gente tem principalmente em celular, onde a gente já trabalha há mais de 20 anos. E vocês estão esperando uma expansão dessas lojas físicas junto com a Jovi ou é uma coisa pontual? Nós temos uma exclusividade da Jovi para o sul do Brasil, e temos uma oportunidade de abrir lojas também fora do sul do Brasil, em São Paulo especificamente, que é uma praça onde a gente já trabalha há bastante tempo. A nossa expectativa, obviamente que essa loja é super importante para a gente sentir, depende não só da gente, obviamente depende do mercado, mas também depende muito do fabricante, naquilo que a gente estava dizendo, que é o esforço que ele vai ter que fazer, tanto de fabricação quanto também de marketing, né? Quer dizer, ou essa marca fica famosa e aí pode disputar um market share, como outras já fizeram, ou então ela vai ficar muito pequena. Então, a nossa expansão vai depender da velocidade que eles conseguirem imprimir para a marca. A gente acredita muito, eles têm um trabalho muito bom na Índia, né? Eles em 10 anos saíram de uma loja como essa aqui, são primeiros na Índia, que é um mercado extremamente significativo, e isso a gente acredita que possa ser repetido no Brasil. É nisso que a gente acredita, é nisso que a gente está apostando. Perfeito, Amadeu. Muito obrigado pelo seu tempo de conversar com a gente. E vamos agora para o Giro de Notícias. A Nubia anunciou a data de apresentação do que chama de primeiro celular totalmente controlado por inteligência artificial. A proposta vai além dos recursos de IA que já conhecemos hoje. Em vez de apenas responder perguntas ou editar fotos, o aparelho contará com um agente inteligente capaz de executar tarefas completas sozinho. A ideia é que o usuário diga o que deseja fazer e a IA navegue pelos aplicativos, pesquise informações e conclua ações de forma autônoma. Se a promessa se confirmar, o lançamento pode representar uma mudança importante na forma como interagimos com os smartphones. A Oi pode não voltar oficialmente ao mercado móvel, mas uma empresa ligada à sua antiga operação acaba de receber autorização para atuar no setor. A Nil, que surgiu após a venda da Oi Fibra, foi liberada pela Anatel para oferecer planos de celular no Brasil. A companhia vai operar como uma operadora móvel virtual, usando a infraestrutura de uma parceira para atender os clientes. A estratégia é combinar serviços de telefonia e internet residencial, ampliando a concorrência em um mercado hoje dominado por Vivo, Claro e TIM. A Meta quer ganhar espaço em uma das disputas mais acirradas da inteligência artificial, a geração de imagens. A empresa apresentou MuseImage, um novo modelo criado para competir com ferramentas como o ChatGPT Imagens e o Nano Banana do Google. A tecnologia será integrada a aplicativos como Instagram, WhatsApp e Meta AI, permitindo criar e editar imagens diretamente dentro dessas plataformas. O lançamento reforça uma tendência cada vez mais forte no setor. Depois da corrida pelos chatbots, agora a batalha é para oferecer as melhores ferramentas de criação visual com inteligência artificial.
Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de João Melo, Renato Moura e André Magalhães. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast Canaltech de segunda a sábado. Até mais!